Boa noite, boa noite. Estamos começando a nossa live. Tu tem que chegar mais pra cá, senão fica um breu aqui, Carlos Eduardo. Estamos aguardando o pessoal chegar. A gente vai aguardar só um pouquinho, porque já tinha avisado da live. E depois ela fica aí gravada para quem quiser assistir. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fabiana, eu sou dirigente, sacerdote, mãe de santo, zeladora, como preferirem, da tenda de Umbanda, Filhos de Fé e Cabocla Jupira, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Estamos fazendo a transmissão no grupo Umbandistas de Fé e na página da nossa terreira, que agora nós temos uma página. E esse é o Carlos Eduardo, meu filho de sangue, meu filho de religião, meu braço direito na terreira, e aqui na loja que vocês estão vendo hoje. A gente está fazendo a transmissão daqui porque estávamos com sérios problemas de internet em casa, ainda estamos. Então aqui na loja a gente tem internet. Eu preciso que vocês me deem um ok do som. A imagem não importa muito, não é importante o que vocês estão vendo, mas sim o que vocês estão ouvindo. Vamos lá, pessoal? Vou esperar só vocês nos dizerem aqui. O Carlos vai entrar no Umbandistas de Fé ali no Face para ver perguntas que a gente vai responder no segundo momento da live. Eu vou pedir para vocês do Umbandistas de Fé já irem lá na página da tenda de Umbanda, Filhos de Fé e Cabocla Jupira e curtirem a página. Porque eu vou conversar com o Jean e eu não sei quanto tempo a gente vai manter as lives aqui no Umbandistas de Fé. No final da live eu explico para vocês os motivos. Vamos começar então, já temos 54 pessoas online. Hoje a gente vai falar sobre a energia dos orixás regentes do ano e sobre promessas na Umbanda, tá? Então, eu já quero esclarecer para vocês que nós não respondemos perguntas de cunho pessoal. As perguntas têm que ser perguntas relativas ao todo, né? Não adianta fazer perguntas sobre a vida amorosa, porque a gente não responde esse tipo de pergunta. E também não jogamos cartas, nem búzios, nem fazemos trabalhos encomendados pela internet, tá? Então a gente acredita numa Umbanda que é aqui, ó, é tete a tete, face a face, tá? Então, por isso não adianta solicitar esse tipo de coisa. Vamos lá, vamos começar. Eu vou pedir para o Carlos falar um pouco para vocês sobre as formas. Ele já faz a cara que é surpresa, não avisei nada para ele, né? Sobre as formas de se verem os orixás regentes do ano. Por quê? Porque esse ano nós temos diversas divergências, né? Pessoas dizendo que os orixás regentes são Omulu, Oxalá, Xangô, Oiá, nossa, eu já ouvi tanta coisa, né? Iansã, Iemanjá, Obá. Então, como, né? De que forma se veem os orixás regentes do ano? E sim, dependendo da forma com que são vistos, nós teremos diferenças entre as casas. Algumas casas vão ser regidas por alguns orixás, outras casas serão regidas por outros. Vamos começar falando sobre isso, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Ângela. Boa noite, Luziele, Chayane. Quem tá dando oi, a gente responde. Quem tá quietinho, a gente não consegue responder, porque não vai nem saber que vocês estão aí, tá? Mas eu tô vendo que estão. Vamos lá, Carlos Eduardo? Bem, formas de se ver os orixás. A mais difundida, a astrologia. E a mais confiável, normalmente. O planeta regente de um ano corresponde a um orixá. Por exemplo, 2020 é um ano regido pelo Sol. Logo, o orixá associado ao Sol, que é Oxalá, rege 2020 por questões energéticas, cósmicas, físicas. Então é muito confiável a astrologia.
Outra maneira, búzios, é mais utilizada no candomblé, porém há sacerdotes umbandistas que usam, e os orixás respondem através do Merindi Logum, do jogo sagrado de Ifá, qual será o orixá ou os orixás regentes do ano. Boa noite, Maria Eduarda, Lecilda, Elisete, Miriam, Rodrigues, Tatiane, sejam todos bem-vindos. Outra maneira, perguntar a uma entidade. Essa é a mais normal na Umbanda tradicional do Caboclo das Sete Encruzilhadas, trazida para este plano através do médium Zélio Fernandino de Moraes. Vai a entidade chefe, normalmente do terreiro, e pergunte quais serão os orixás que regerão o ano. Agora, qual é a maneira preguiçosa? O dia da semana. Gente, por favor, não é porque o ano começou numa quarta-feira que ele é regido por Xangô. Isso não existe. Ponto. Para falar desse jeito tinha que ser o Carlos Eduardo, né, gente? Boa noite, Rita. Então vamos lá. Por que é importante saber quais os orixás regem o ano? Porque dependendo da regência, né, toda regência vai trazer influências sobre a nossa vida pessoal, e principalmente sobre a nossa coletividade. Por isso é importante. Adianta eu saber que o ano vai ser regido por Xangô, como muitos estão dizendo, porque o ano começou numa quarta-feira, que ele estaria na regência de Xangô? De que adianta eu saber que ele é regido por Xangô se eu sequer conheço a energia desse orixá, os atributos, aquilo que ele vai influenciar na minha vida? Então, muito mais importante do que a roupa que a gente vai usar na virada do ano é saber que essas energias estarão presentes nos 365 dias do ano e que eu posso me conectar ou me distanciar delas conforme a minha condução de vida, conforme a energia que eu estou vibrando. Por isso é importante conhecer o orixá. Boa noite, Jean, Gláucia, Elisete, Andréia, boa noite para todos. Eu não vou falar aqui sobre todos os orixás que foram ditos como regentes esse ano, porque senão nós ficaríamos 3 horas de live, e não é esse o objetivo. O objetivo é que nós tenhamos 1 hora, meia hora discursiva, depois respondendo questionamentos, para não ficar exaustivo para ninguém. Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Na tenda de Umbanda Filhos de Fé, Cabocla Jupira, tem uma pessoa assistindo também. Não nos deu boa noite ainda, mas boa noite. É um prazer tê-lo aqui. Pessoal, vamos lá curtir a página Tenda de Umbanda Filhos de Fé e Cabocla Jupira, para vocês verem como funciona a nossa casa. Então, na nossa casa, tá? Nós praticamos a Umbanda, buscamos a prática mais próxima possível da Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas e do Zélio Fernandino de Moraes, que são os fundadores dessa religião. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque as condutas que nós temos e que nós vemos por aí divergem muito conforme a doutrina da casa. No nosso entendimento, podem existir sim diferentes vertentes doutrinárias dentro do trabalho da Umbanda, na forma de conduzir o seu terreiro, mas muito cuidado com aquelas diferenças que quebram o fundamento, que vão contra o fundamento da Umbanda, trazidos pelo Zélio e pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Não é Umbanda? No nosso entendimento, não é Umbanda. É qualquer outra religião, não desmerecendo nenhuma, respeitamos todas, mas o que a gente procura é trazer esta Umbanda para o entendimento de vocês. Por isso que eu conversei lá no início e disse que vão ter algumas alterações na nossa forma de conduzir isso. Vamos lá então. Na tenda de Umbanda Filhos de Fé e Cabocla Jupira, nós solicitamos a entidade
a uma das entidades regentes da casa que nos informasse quem seriam os regentes do ano, os orixás regentes do ano. E aí a gente vai começar já quebrando um parâmetro. Carlos Eduardo, eu vou pedir para te cuidar o grupo. Eu sei, mas não tá atualizado. Quebrando um parâmetro, né, que as pessoas impõem de que teríamos que ter um orixá homem e um orixá, não tá abrindo? Um orixá homem e um orixá mulher, um orixá masculino e um orixá feminino na regência do ano. Por isso viria sempre Iemanjá e Xangô, Yansan e Ogum, enfim. Gente, orixá não é entidade. Orixás são as emanações de Deus no universo. São energia divina, são vibrações cósmicas. Sendo assim, não existem orixás masculinos e femininos, em sua essência. Alguns trazem atributos que vão parecer mais com o universo feminino, outros com o universo masculino. Nós temos imagens, temos mitos, né, que vêm da África, trazendo essa personificação dos orixás, mas não existe nenhuma lei que diga que os orixás são isso ou aquilo, e muito menos que diga que a regência do ano tem que se dar nesses dois polos de gênero. Na nossa casa, então, foi dito que a regência do ano seria de Oxalá e do pai Omulu. Oxalá está de acordo com a astrologia, porque é Sol que rege o ano de 2020, e Omulu foi nos dado toda uma explicação de porquê da regência desse orixá, e a mim serviu. Eu vou trazer para vocês, né, o porquê nós teríamos a regência de Omulu, e quando a gente falar dos atributos desse orixá, vocês vão entender, talvez faça sentido para vocês, como fez para mim, ok? Então vamos lá. Quem é Omulu? Quem é? Que orixá é esse? A gente vai encontrar diferentes denominações. Alguns locais dividem a energia de Omulu e de Obaloaê, né? Trazendo Omulu como um orixá mais ligado ao nosso corpo físico, às doenças, até a própria morte. E Obaloaê, né, numa separação, né, da energia desse orixá, estaria mais ligado à terra em si. A gente enxerga essa energia una, né, na figura de Omulu, de Obaloaê, ou como alguns ainda preferem, principalmente no Rio Grande do Sul, Chapanã. Chapanã é um inquice, né, da nação Cambinda, que ao chegar no Brasil recebeu esse posto, né, de orixá. E ele está dizendo que a minha respiração está ofegante. Acho que eu falo muito rápido, né? Se estiver rápido demais, vocês me digam que eu desacelero. Recebeu essa determinação, enfim, de orixá. E os atributos e as qualidades é muito semelhante, né, ao Obaloaê ou Omulu. Então, para nós, esses três nomes são a mesma energia. Obaloaê, Omulu, Chapanã. A regência do ano, então, pela nossa casa, está nas mãos do pai Oxalá e de pai Omulu. Vamos lá. Quem é Omulu? Omulu é o orixá da transformação. O que nos foi dito quando quando a avó, foi uma preta velha, a avó Chiquinha, que eu trabalho, nos disse que a regência seria de Omulu e Oxalá. Nós tivemos em 2018 a regência de Xangô. E aí Xangô veio, né, para fazer justiça, para julgar, para que as leis fossem aplicadas, para que houvesse, né, todo esse movimento em busca de justiça.
Ao lado disso, o esoterismo, o espiritualismo de forma geral, traz, né, todo o movimento da quinta dimensão, que seria uma expansão de consciência para um nível de entendimento maior. Então nós temos o início, não o início, mas nós temos intensificado esse processo de expansão da consciência já em 2018, quando Pai Xangô faz a regência do ano. Encerrado o ano de Xangô, quem assume é Ogum, né? Nosso pai Ogum, nosso guerreiro, nosso executor da lei. Então Ogum vem para executar as sentenças feitas por Xangô no ano de 2018. E isso ficou muito evidente em todos os cenários mundiais, né? Quem consegue fazer uma associação entre o que nós vemos na religião e o que nós vemos no mundo real, né, no plano físico, consegue perceber nitidamente primeiro a ação de Xangô em 2018 e depois a ação de Ogum no ano que se passou. Foi um ano muito rígido, um ano onde os caminhos estavam todos muito direcionados. Não foi um ano disperso, foi um ano de energia concentrada, né? E sim de aplicação da lei kármica, evidentemente, principalmente se nós olharmos para o plano econômico mundial, para o plano político mundial. A ação tanto de Xangô em 2018 quanto de Ogum em 2019 foi muito intensa. Se alguém discorda, fique à vontade, a gente não está aqui para trazer uma verdade absoluta, até porque isso não existe. Então a gente está aberto ao diálogo. Se alguém pensa diferente, tá ok. Eu só estou tentando situar vocês. Então nós temos aí em 2019 o ápice, né, desse movimento da quinta dimensão, dizendo que haveria uma expansão de consciência, que há uma... vamos responder, tá, Elisete? Sim, na nossa casa, Oxalá e Omulu. Tá? Estou explicando para vocês de que forma isso nos foi explicado. Se servir, vocês levam com vocês. Se não servir, vocês jogam fora, tá? É isso, a gente não está aqui para dizer lei. Vou responder, tá, Luziele? Sobre os desencarnes. Então, houve todo esse movimento de expansão da consciência, da quinta dimensão, e uma coisa que é foi muito falada, né? E isso já vem há algum tempo. Se tu quiser interferir em algum momento, fica à vontade, Carlos Eduardo. Foi a questão da transmutação do planeta Terra, que nós não somos mais um plano de provas e expiações. Ou seja, o planeta não é mais um campo de escoamento kármico. Não é mais. Isso quer dizer que todo mundo que está aqui já cumpriu o seu... Não é isso. É que a partir de agora não encarnam mais pessoas no planeta Terra para regenerar karma, para decantar karma. Nós vamos ter uma evolução da raça humana, e aquelas almas que não tiveram entendimento não voltam mais para o planeta Terra. Ok? Alguém discorda disso? Isso foi dito por muitas casas de Umbanda, foi dito de forma muito contundente na doutrina espírita, e toda a galera do esoterismo também concorda com isso.
de que houve uma modificação energética do planeta. E isso quer dizer que não vai mais encarnar ninguém malzinho? Não. Ser uma era de regeneração não significa que toda criança que vai nascer vai ser um ser humano do bem, certo? Não quer dizer que a humanidade vai dar um salto evolutivo enorme, não tem nada a ver com isso. Ainda vão encarnar pessoas com uma densidade energética grande para que aprendamos com eles, para que eles aprendam conosco, certo? Isso é regeneração. Quem não vai mais encarnar são casos muito mais graves, mas sim, ainda vão encarnar pessoas de densidade energética, de moral não tão desenvolvida, para que aprendamos com eles, que eles aprendam conosco e juntos regeneremos uns aos outros e todos ao planeta Terra. Mas certo? Chega daquele povo do mal, Quem não conseguiu ter nenhum entendimento de que nós somos mais do que matéria, de que o amor deve reger as nossas relações. Tipo aquele que não aprendeu nada, né? Não vai repetir de ano. Ou melhor, vai, mas a escola piorou, tá? Então é nesse sentido que mudou a energia do planeta, tá? Então, aí em 2020, né? Como explicar a regência do pai Omulu e do pai Oxalá? Pra mim, olha a Alice ali, nosso amor, falando que adora te ouvir, Carlos. Nós também te amamos muito, querida. Andréia, manda as fotos. Beijo. Vamos lá, ninguém tá entendendo nada, né? Mas depois a gente explica. Então vamos lá, pessoal. Omulu, transformação. A gente teve o pai Ogum com a sua espada cortando cabeças, né? E algumas cabeças assim mesmo não entenderam a necessidade de mudança, né? Gente sendo presa, gente sendo desmascarada, tudo que é máscara caindo, né? Tipo assim, gente, vamos ser bonzinho, ser malzinho não resolve. E teve gente que não entendeu ainda. Então, o nosso universo, nosso Deus maravilhoso, com toda a sua misericórdia, traz esse ano Omulu e Oxalá. Cada um com uma função muito específica, tá? Omulu vem para decantar definitivamente toda energia negativa que ainda vibra muito densamente no nosso planeta. Ele vai conseguir deixar tudo limpinho? Com certeza não. Mas a gente vai ter uma ação muito forte desse orixá, no sentido de esclarecimento, né? De descoberta do véu que ainda algumas pessoas têm diante dos olhos. Nós tivemos no final do ano passado um surto de sarampo, né? O que isso significa? A gente entra num movimento, às vezes, um pouco irracional. A gente fica buscando, né, o resgate da nossa ancestralidade, daquilo que é sagrado, daquilo que é importante, negando o novo. Então nós temos aí já há alguns anos um movimento de pessoas que não vacinam mais os filhos, que são contra a vacinação infantil. Não vou entrar no mérito dessa questão, mas nós temos o retorno de uma doença que já deveria estar erradicada. Então o Omulu vem para nos alertar de condutas radicais. Não existe esta coisa de viver no fio da navalha, né? Nós precisamos ser equilibrados, ter bom senso, termos discussões saudáveis, sem radicalismos. E isso vai acontecer esse ano mais fortemente. Vem coisas por aí
para nos abrir os olhos quanto a todas as atitudes radicais, extremistas e separatistas que nós estamos tendo, né? Pai Omulu vem vibrando assim. Ele é o agente kármico que rege a reconstrução dos corpos de acordo com a nossa necessidade de reajustamento evolutivo. Então, erroneamente, as pessoas associam sempre o orixá Omulu a doenças, né? Há um tempo atrás, muitas casas sequer cultuavam Omulu, porque Omulu seria o orixá das chagas, um orixá pesado, da morte, que traz doenças. Não é isso. Omulu, quando nós estamos preparados para reencarnar, e nosso corpo físico vai ser moldado, sim, algumas doenças podem ser colocadas no nosso perispírito, que irão se apresentar ao longo da nossa vida, para que através delas nós consigamos fazer a decantação de karmas. Algumas coisas precisam acontecer para que a gente resgate outras. Então é nesse sentido que Omulu é co-criador com Deus, né? O nosso espírito encarna num corpo que é moldado por esse orixá. Vamos lá. Tanto a saúde quanto as enfermidades que irão aflorar na nossa vida foram ali moldadas por Omulu. Ele cura, né, escoando as negatividades que trazemos de vidas passadas. Ele não causa doenças. Ele não causa doenças. Tu é um serzinho perfeito que só fez o bem em várias encarnações e aí o Omulu vai te causar uma doença. Não, orixá nenhum faz o mal. Tudo que é feito é para que nós tenhamos melhoramento, para que nós evoluamos. Olha, inventei uma palavra nova. Para que a gente evolua, para que a gente melhore. Então, muitas vezes, através da dor física, né, a gente vai escoar o nosso karma. Pelo amor ou pela dor. Eu não acredito que a gente vem para cá sem possibilidade de alteração kármica. Eu acredito que todo karma pode ser alterado. Depende do quanto tu tá disposto a mudar, tá? Então, se eu vim pra cá predestinada a ter lá uma doença X, porque eu não consigo olhar para o outro com empatia, né? E aí eu vou precisar ser colocada numa situação para entender esse sentimento, né, para sofrer talvez a ação de pessoas que não têm empatia. Só que aí eu vim muito ligada, né, encontrei o meu caminho e me tornei uma pessoa melhor, e olho para a dor do outro, e sofro com o outro, e pratico a caridade, e busco ajudar as pessoas, e amo meus irmãos. Eu tô decantando esse karma pelo amor, não pela dor. Então sempre é uma escolha, sempre vai ser uma escolha. Vamos lá. Purificação de resíduos kármicos. Então é isso que eu falei para vocês. Xangô, Ogum e agora o Pai Omulu para fazer a decantação da energia que ainda está muito densa no nosso planeta. Ele traz o desconhecido, o ciclo de vitalidade da Terra, ou seja, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. É isso que o Omulu vai reger. Ele nos leva, né, a uma profundidade psíquica de existência na Terra. Ou seja, é olhar para si, né? É olhar para o todo. Por que olhar para si e olhar para o todo? Primeiro que a gente só consegue melhorar aquilo que a gente vê. Então, esse ano vai ser um ano de muita reflexão, de muita... Me ajuda?
introspecção, né? Meditação. De olhar para si, de entender o que está sentindo, de entender como está agindo. É isso que o Pai Omulu traz, um olhar mais profundo da nossa psique. Não é um olhar superficial, é profundo. Ele está ligado à terra, ao centramento. Então, se eu quero me conectar com a energia de Omulu de forma positiva, eu vou buscar ser uma pessoa mais centrada, pisar no chão, bota o pé descalço, pisa na terra, te conecta com a energia deste orixá. Tchau, Alice, depois tu assiste, vai ficar gravado. Curte a página da Tenda de Umbanda, Filhos de Fé e Cabocla Jupira. Se não tiver 100 curtidas na página depois da live, eu não faço mais live. Vamos lá, então. Ele é o orixá da misericórdia. Entenderam? Ele não é o orixá da doença, ele não é o orixá da morte. Ele é o orixá da misericórdia. Todo pedido feito com fé, com devoção numa hora de dor, é Pai Omulu que vai ouvir. Ele, um dos campos de atuação dele são os hospitais, onde estão as doenças, as enfermidades e as dores. Pai Omulu está vibrando nesse ambiente. Para causar doença nas pessoas. Não, porque ele é o orixá da misericórdia. Gente, vocês têm noção da profundidade desta palavra? Misericórdia é um dos atributos mais lindos de Deus. E é o que a gente pede quando a gente vê alguém que a gente ama numa situação de dor, numa situação de partida. E quem vibra esse atributo de Deus de forma muito forte é Pai Omulu. Eu quero que vocês saiam dessa live apaixonados por este orixá, assim como eu sou. Na nossa casa nós temos uma ligação muito forte com o Omulu. Nós temos uma filha de Omulu na casa, que é mais difícil, né? São filhos mais raros. Nós temos uma filha de Omulu na casa. E eu quero que vocês entendam o que é esse orixá. Peça com fé, com devoção, que é ele que vai ser misericordioso com você. É o orixá dos milagres, né? Que às vezes não tem mais nada para ser feito e a pessoa se cura e a pessoa se restabelece. É porque diante do plano de vida dela, Pai Omulu teve autorização para atuar com misericórdia, porque não adianta o orixá mais poderoso do universo buscar a cura, buscar o restabelecimento se a pessoa não tem merecimento. Então, muito cuidado com aquilo que a gente vibra, que a gente faz, né? É uma caixinha de depósitos que a gente está fazendo. Muito cuidado, gente, por favor, muito cuidado, principalmente quem está dentro da religião. Muito cuidado com seus pensamentos, com a sua energia, com as suas ações, porque isso se reflete no universo, isso reverbera pela eternidade. Permita, né, seja uma pessoa que os orixás tenham permissão para atuar na vida de vocês com amor, com misericórdia, com bênçãos. Ok? Achei que a gente já tinha terminado Pai Omulu, mas não. Eu vou falar muito mais de Pai Omulu do que de Pai Oxalá, tá? Porque Oxalá todo mundo conhece. O Omulu ainda tá lá, né? Obscuro dentro da nossa religião. E é um orixá tão importante, tão lindo. A gente tem mais 25 minutos. Olha, eu não vou nem poder falar da promessa. Todinho tá esperando falar da promessa. As palhas de Omulu, o que representam nesse processo todo do ano que nós viveremos? As palhas de Omulu representam a coletividade. Ele está vestido com uma roupa de palhas, não é uma palha, são muitas palhas. É o coletivo, é a força que nós temos juntos no escoamento da negatividade.
É isso que nós precisamos entender de Omulu, que nós não podemos nos afastar, que nós precisamos nos unir, nos fortalecer na fé para auxiliar esse orixá no escoamento da negatividade do nosso planeta. Não vou falar da pipoca, tá? Porque senão não vou falar de Oxalá. Vamos lá falar um pouquinho de Pai Oxalá agora. Oxalá, gente, é o pai de todos, né? É o orixá que está no alto dos nossos congás, sincretizado com Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o orixá da fé. Ele é o orixá da ética e da moral. Por isso o Pai Oxalá veste branco, para nos mostrar que temos que ser puros, que nós temos que estar limpos moralmente. E isso não tem nada a ver com uma série de confusões que as pessoas fazem. O que é? Qual é o maior ensinamento de Oxalá, né? Amar o outro como a si mesmo. Muito tempo eu me questionei sobre, né, como Jesus conseguiu. Eu vou trazer para o sincretismo, porque eu acho que vai explicar muito bem a atuação de Oxalá. Que o Carlos briga comigo, diz que não é Jesus Cristo, e para mim é Jesus Cristo. A gente faz de vez em quando a gente bate uma coisa estranha aqui, mas enfim, né? Oxalá é sincretizado com Jesus, então a energia de Jesus nos mostra o que é Oxalá, não tenho dúvida disso. Muito tempo eu me perguntei como Jesus Cristo conseguiu em tão pouco tempo, porque foram 3 anos de pregação, só 3 anos de pregação. Ele pregou dos 30 aos 33. Do outro lado do universo, né, do planeta, seguido por 12 homens, seguido por algumas mulheres, né, 2, 3 mulheres. E, gente, o cara é atualíssimo. Todo mundo no mundo, embora algumas religiões não reconheçam ele como filho de Deus, mas ele é o cara. O Carlos Eduardo fica revirando os olhinhos aqui. Como é que ele conseguiu alcançar tantas pessoas em tão pouco tempo, sem internet, sem smartphone? Ele não tinha e-mail, ele não mandava carta, era pombo correio, sei lá eu como é que as pessoas se falavam nessa época. E o cara conseguiu espalhar a palavra dele no mundo. Ele conseguiu ser amado e consegue ser amado e adorado hoje por todas as pessoas que nele acreditam. Eu sou uma devota assim, nossa, gente, eu amo Jesus. Enfim, como ele conseguiu isso? E aí, uma pessoa que eu conheço fez um curso sobre a liderança de Cristo, né? É muito interessante isso. Existe em Jerusalém uma escola, né, que tipo coaching assim, que dá um curso sobre a liderança de Jesus Cristo. Isso é quem leva as pessoas para lá é um pastor evangélico, não dessa igreja que mata gente, que bota fogo em terreiro, tá? É um evangélico mesmo, não essa coisa que inventaram aí. Não é do Edir Macedo, pode me processar. Ai, já pensou que legal? O Edir Macedo processando, gente, ia ser muito bom. Enfim, eles dão um curso sobre a liderança de Cristo. E aí tu vai para Israel e vai estudar a vida de Jesus Cristo. E o que ela descobriu lá, que para mim serviu muito bem, sobre por que Jesus tem tanta voz. Porque ele teve e porque ele tem tanta voz. Porque ele olhava os outros com empatia e sem julgamento. Vocês percebem a complexidade disso? Ele olhava os outros com empatia e sem julgamento. Ou seja, Cristo tinha uma capacidade de amor real e verdadeiro, que ele conseguia se colocar no lugar das outras pessoas e ele conseguia
auxiliar, conversar, amparar, sem julgar esta pessoa, sem julgamento. De outro lado, nós temos pesquisas que mostram que quando tu conhece uma pessoa, dentro de 5 segundos ela já terá te julgado. Ela leva 5 segundos para te olhar e fazer o teu perfil. E dizer, fulano é antipática, é simpática, é bonito, é feio, é gordo, é magro, se veste bem, se veste mal, tem dinheiro, não tem. 5 segundos. Então vocês pensem, e hoje eu acredito que a gente é bem mais evoluidinho que naquela época. Vocês pensem na luz que esta criatura emanava, na energia que ele tinha. Como será que as pessoas se sentiam energeticamente? Eu não estou falando de fé, não estou falando de nada. Energeticamente diante de Cristo. Este é Oxalá. Esta é a regência de Oxalá. Este é o plano de Oxalá para o nosso ano. Se Omulu vem com muita força, decantando negatividade, e aí sim nós teremos o retorno de algumas doenças, o surgimento de novas, vamos ter desencarnes em massa, né? Talvez, né? Estamos aí já com uma encrenca aí iminente, né? Já com pessoas morrendo, Não, por favor, né? Não vai dizer que não tá acontecendo, que tá. E aí vem Pai Oxalá. Ai, tia, também te amo muito, coisa boa que tu tá aqui vendo a gente. Vai lá, curte a página da Tenda de Umbanda, Filhos de Fé e Cabocla Jupira. A gente vai fazer lives semanais lá também. Então, né, Pai Omulu vem com isso, para que a gente tenha um olhar mais atento, né? Teremos também grandes descobertas na ciência, de cura de doenças, né? De evolução nesse sentido, né? Lembram, Pai Omulu não é mal, ele é bom, ele é do bem, ele tá aqui para trazer coisas boas. E Oxalá vem para fortalecer a nossa fé, para que nós tenhamos uma expansão ainda maior no sentido de olhar com amor para o outro, de entender que nós somos parte de um todo, que aquela pessoa que está diante de nós é nosso irmão, que o julgamento quem faz é Xangô e fez lá há 3 anos atrás. Agora é tempo de amar, é tempo de ser caridoso, é tempo de ter compaixão, empatia. É disso que nós precisamos, é isso que Oxalá vem trazer, o fortalecimento da nossa fé, porque diante de tantos desafios que nós viemos enfrentando nesse momento de transição planetária, a gente precisa fortalecer a nossa fé, a gente precisa resgatar a nossa fé para que seja mais leve, para que seja mais fácil, para que nós tenhamos bênçãos, né? Então é isso. Ou seja, em síntese, buscar seguir os passos de Jesus e os seus ensinamentos. Botar o pé no chão para se conectar com a energia de Omulu e orar com muita fé. E principalmente na forma com que a gente trata o outro. Porque não adianta de nada ajoelhar diante de um altar, de um congá e sair dali falando mal do irmão da corrente, por exemplo, tá? Então, muito cuidado com as nossas ações, com a forma com que a gente age. Gente, a gente tem
Mais uns 10 minutos, tá? Vocês querem que eu fale das promessas na Umbanda ou querem fazer perguntas? Fica a critério de vocês. Vou esperar 2 segundos porque a gente não tem tempo. Vamos falar das promessas porque elas já são requisitadas há mais tempo, né? Então tá, já que ninguém perguntou nada, eu vou falar das promessas. É porque a Dinda dele pediu pra falar das promessas, ele quer que fale das promessas. O que é a promessa? Como é que funcionam as promessas na Umbanda? A primeira coisa que a gente tem que entender é que promessa é um ato de fé, tá? Ou deve ser, tá? A promessa ela deve ser um ato de fé e como tal ela precisa ser respeitada, porque sendo um ato de fé ela se torna sagrada, tá? Não fui eu que inventei, ouvi isso do meu guru, ele não sabe, mas eu sigo os passos dele, Norberto Peixoto. E então a promessa ela tem que ser respeitada porque ela é um ato sagrado. É diferente de trocas e barganhas, tá? O cuidado que nós precisamos ter é esse. No que isso vai se diferenciar? Como é que eu sei se é uma promessa ou se é uma barganha que eu tô fazendo? Quem tá fazendo sabe. Começa por aí, tá? A promessa, por ser um ato de fé, ela tem que ter profundidade. Profundidade. O que seria essa profundidade? Eu chegar diante de uma entidade ou chegar diante de um congá para falar com um orixá e dizer que eu prometo para Mãe Oxum uma bandeja de quindins para que eu engravide, para que eu tenha uma vida próspera, para que eu conquiste aquele emprego, para que eu... No meu entendimento, isso caracteriza uma barganha, né? Se eu acho que um prato de quindins é o suficiente para que um orixá atue na minha vida, eu entendo que isso é um equívoco, tá? O que eu entendo por promessa? Algo que vai te exigir um sacrifício. Gente, aqui eu não tô falando de sacrifício animal, tá? Que fique bem claro que na Umbanda praticada pelo Zélio Fernandinho de Moraes, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, não existe sacrifício animal. O sacrifício é teu. Eu preciso dar o meu sangue pro orixá também? Não, tá? Sacrifício no sentido de prometer algo que vai exigir de ti uma alteração de conduta, né? Que vai exigir de ti algo que não é tão fácil de fazer naquele momento. Por exemplo, tá? O Carlos Eduardo teve uma pneumonia, ele tinha menos de 2 anos de idade e ficou 18 dias no hospital, nós quase perdemos ele, foi desesperador. E eu fiz uma promessa para Iemanjá. Eu prometi andar de joelho no dia da festa de Iemanjá, da estátua dela na Praia do Cassino até a beira do mar. Quanto tem aquilo ali de... Não faço a mínima ideia. É longe, gente. É longe, doeu muito. Eu não usei joelheira, eu não usei paninho, eu não usei nada. Eu botei o meu joelho na areia e andei até a beira da praia. Cheguei lá com o joelho sangrando, com muita dor, foi muito difícil. E além da dor física, né, tu te colocar de joelho diante de um orixá, diante de milhares de pessoas que passavam olhando, que passavam achando estranho, que passavam... É sim uma quebra de paradigmas, é sim um ato de devoção, um ato de fé. Eu não estou dizendo que a minha fé é maior que a do outro, mas quando tu achar que precisa fazer uma promessa, né, para obter alguma coisa, eu peço para vocês que
tomem alguns cuidados. Primeiro, que aquilo que vocês estão pedindo seja realmente algo que é muito importante, né? Não vamos fazer promessas por coisas pequenas. E não estou dizendo que o que tu quer é pequeno, porque para cada um existe uma medida. Talvez aquilo que eu não acho importante seja hoje a coisa mais importante da tua vida. Então, só pense nisso, de que seja importante. E, além disso, pensem em algo que realmente exija de vocês um ato de doação, um ato de amor, um ato, né, de transformação. A gente precisa, dentro desse contexto todo, buscar o nosso melhoramento. Vocês vão ouvir um barulho agora, que é o meu esposo chegando, levantando a cortina da loja. Então é melhoramento íntimo, é mudança, é sacrifício no ato de tornar sacro aquele ofício, sagrado aquilo que nós estamos fazendo, tá? Chegamos ao final da nossa live. Que horas são? Acabamos? Sim, estamos acabando. Estamos acabando. Carlos, abre-lhe a porta para eles. Pessoal, gratidão pelo espaço que nós temos aqui. Depois eu vou conversar com o Jean sobre mantermos ou não as lives. Peço que vocês curtam a página da Tenda de Umbanda, Filhos de Fé e Cabocla Jupira, que lá nós faremos lives semanais também, ou só lá, não sei, vai depender da conversa que eu vou ter com o Jean, porque a gente assumiu o compromisso de vir aqui falar da Umbanda, trazida pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, e existem outras pessoas fazendo lives no grupo, com algumas visões um pouco divergentes da nossa, e a gente não quer causar confusão para quem está assistindo. Eu quero que vocês, claro que é como eu disse, né? Leva para ti aquilo que te serve, aquilo que não serve tu deixa de lado, mas quando a gente está falando de fundamentos, né, de tradições, acaba gerando algumas confusões que eu não acho legal para quem está vendo. Então, vamos tentar seguir uma linha de raciocínio. Se essa linha for muito divergente, a gente vai abrir o espaço sem problema nenhum. A Umbanda é de todos, é para todos, e a gente não vê problema nenhum nisso. Mais uma vez, curtam a página Tenda de Umbanda, Filhos de Fé e Cabocla Jupira. Nós temos um grupo no Facebook também que se chama Umbanda Quem És Tu, que é um grupo de estudos. Temos a página Filhos de Fé também, que aí eu não sei se é fácil de achar, porque tem outras, né, com a mesma denominação. A gente ama estar aqui com vocês. Muito obrigada, Jean Toboni. Muito obrigada a Adriana também, que é a administradora do grupo, pelo espaço que vocês concedem a nós. Um beijo, fiquem com Deus. Oxalá e o Mulu os abençoe muito nesse ano que está iniciando.